Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Cálculo 1, nessa primeira parte que nós estamos falando sobre certos tipos de limite e como calculá-los. Nós vimos anteriormente o primeiro tipo de limite, que é um quociente de polinômios, no qual x tende a um certo número real, e vimos que o procedimento para resolver esse tipo de limite é fatorar os polinômios do numerador e do denominador, e para eliminar aqueles termos que tendem a zero, tanto em um como em outro. O próximo tipo de limite é aquele limite em que surge um quociente e há a presença de uma certa raiz, uma raiz quadrada, uma raiz cúbica, quarta, quinta e assim por diante. Tenho aqui alguns exemplos desse tipo de limite. O limite, quando x tende a 4, de raiz quadrada de x menos 2 sobre x menos 4. Nós vemos que isso parece com um quociente de polinômios. Mas, aqui em cima, no numerador, eu tenho uma raiz quadrada. Raiz quadrada de x. Então, eu tenho uma raiz quadrada de uma certa expressão, de um certo polinômio, mais ou menos alguma coisa. Pode ser um número, um polinômio, e assim por diante. Nós veremos exemplos. Notem o que, quando x tende a 4, essa raiz quadrada de 4, tende a 2, menos 2 é 0. E embaixo, 4 menos 4 é 0, eu tenho um limite indeterminado do tipo 0 sobre 0. Se ele não fosse um limite desse tipo, se eu pudesse, por exemplo, o denominador não tendesse a 0, eu poderia resolver esse limite já de cara. Não é o caso aqui. Como eu disse anteriormente, aqueles limites que interessam, que vão exigir uma certa manipulação, são esses, por exemplo, do tipo 0 sobre 0. Eu não sei de cara, só jogando o valor de x, para onde ele vai. O outro exemplo aqui embaixo, o limite quando x tende a 1, de x ao quadrado menos 1 sobre a raiz de 2x mais 7 menos 3. Nesse caso, a raiz quadrada aparece no denominador. E aqui embaixo, o limite quando x tende a 2, de raiz de x ao cubo menos x ao quadrado menos x, dividido por raiz quadrada de x menos raiz quadrada de 2. Aqui, a raiz quadrada aparece tanto no numerador como no denominador. E nós vemos o quê? Aqui apareceu uma raiz de 2, isso é irrelevante para isso. Isso aqui poderia ser um certo polinômio, um número sem raiz, 2, 3, 4, assim por diante. Eu estou falando aqui da raiz do polinômio. Aqui eu tenho raiz de x, aqui eu tenho raiz quadrada de x ao cubo menos x ao quadrado, raiz de 2x mais 7 e assim por diante. Ou seja, eu tenho um certo polinômio que surge dentro de uma raiz. E o que pode acontecer também? Eu posso ter, por exemplo, uma raiz cúbica, como é o caso aqui. O limite quando x tende a 3 de raiz cúbica de x mais 5 menos 2, dividido por x menos 3. Tenho também uma certa expressão, um certo polinômio, dentro de uma raiz cúbica no numerador. Aqui, limite quando x tende a 2, de x ao quadrado menos 4, sobre raiz cúbica de x ao cubo menos 16, mais 2. A minha raiz cúbica apareceu no denominador, aqui embaixo. Ou, nesse caso, limite quando x tende a menos 1, de raiz cúbica de x ao quadrado mais 1, menos raiz cúbica de 2, dividido por raiz cúbica de x ao cubo menos 7, mais 2. Eu tenho uma raiz cúbica de um certo polinômio em cima e uma raiz cúbica de um certo polinômio embaixo. Eu poderia ter também um caso em que eu tenho uma raiz cúbica em cima e uma raiz quadrada embaixo, ou uma raiz quadrada em cima e uma raiz cúbica embaixo. Isso também pode acontecer. Muito bem. Em todos esses limites, como eu demonstrei com um pouquinho mais de detalhe no primeiro, se vocês aplicarem o valor de x, vai aparecer uma indeterminação do tipo 0 sobre 0.
Então, qual é o procedimento que eu tenho de adotar para resolver um limite desse tipo no qual aparece uma raiz quadrada? Fatorar não dá, porque eu não tenho um polinômio puro, eu tenho uma raiz ali no meio, uma raiz quadrada, cúbica, poderia ser também uma raiz quarta, quinta. Muito bem, nesse tipo de problema, nós vamos adotar um procedimento que vocês já talvez tenham visto no ensino fundamental, no ensino médio, de uma forma um pouquinho mais simples, chamado de racionalização. E eu vou botar aqui racionalização entre aspas. E eu já vou explicar por quê. O que acontece na racionalização? Vocês já devem ter visto no ensino fundamental um problema desse tipo. Aparece uma expressão 1 sobre raiz de 2. E eles te pedem, eu quero fazer com que o denominador seja um número racional. No caso não é, raiz de 2 não é um número racional, então você faz o quê? Multiplica em cima em embaixo por raiz de 2. Embaixo eu tenho raiz de 2 vezes raiz de 2. Junto tudo, raiz de 2 vezes 2, que é raiz de 4, é 2. E em cima fica raiz de 2. Procedimento que nós vamos adotar se baseia nisso aqui. Por que eu escrevi racionalização entre aspas? Porque essa expressão inicial, 1 sobre raiz de 2, é racional? Não é. Eu tenho um termo irracional no denominador. Só que, olha o resultado final que eu obtenho, raiz de 2 sobre 2. Essa expressão é completamente racional? Não, porque eu ainda tenho um raiz de 2 no numerador. Então você não racionaliza a expressão toda. Eles dão esse nome, mas o que aconteceu no caso? Eu racionalizei, tornei racional o denominador. Eu poderia também, por exemplo, fazer o quê? É uma coisa meio desnecessária, mas eu poderia escrever o seguinte: se eu tenho raiz de 2 sobre 2, o meu numerador é irracional. Eu multiplico por raiz de 2 em cima e embaixo e obtenho aqui em cima 2, embaixo 2 raiz de 2, que é igual a 1 sobre raiz de 2. Né? Corto 2 em cima e embaixo. Eu, no caso, fiz o quê? Eu racionalizei o numerador. No meu numerador, que no começo, aqui o raiz de 2 sobre 2, que era irracional, passou a ser racional. Só que agora, em contrapartida, o meu denominador passou a ser irracional. Então, nós vamos usar esse procedimento, por quê? Porque ele vai permitir sumir com a indeterminação do meu limite. Não, vai ser algo parecido com isso, eu já vou mostrar como. E vou colocar um lembrete aqui, que é o seguinte: no que nós vamos nos basear também? Lembrem-se da seguinte fórmula, que quando eu tenho uma expressão x menos a vezes uma expressão x mais a, isso é igual a quê? Se vocês abrirem a multiplicação, é igual a x ao quadrado menos a ao quadrado. Poderia escrever também, né? X mais a vezes x menos a. É quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Lembrem-se disso. E também da fórmula binomial, que vai aparecer aqui. Que é o quê? X mais a ao quadrado é x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes x vezes a. Só por uma questão de convenção eu escrevo aqui invertido, 2ax mais a ao quadrado. Fórmula binomial, bem conhecida.
é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Muito bem, como que nós vamos usar isso para resolver o nosso limite? Começando aqui pelo primeiro. Eu vou fazer o quê? Escrevo aqui a minha expressão de novo. Raiz de x menos 2 sobre x menos 4. Notem o seguinte. Eu tenho uma raiz mais menos uma outra coisa. Eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz mais 2. Notem que essa expressão é semelhante àquela que nós tínhamos antes. Né? X mais A vezes x menos A. Tem a raiz, mas tudo bem. Então eu tenho que multiplicar por esse termo para usar dessa expressão do tipo x mais A vezes x menos A igual a x ao quadrado menos A ao quadrado. Só que para manter a coisa igual, se eu multipliquei, eu divido também pela mesma coisa. Isso aqui é o quê? É o mesmo que multiplicar por 1. Muito bem, então o que acontece? Nesse primeiro exemplo eu vou colocar a coisa com um pouquinho mais de detalhes. Eu tenho o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, quadrado do primeiro termo, que é raiz de x. É raiz de x ao quadrado. Menos 2 ao quadrado. Ou seja, menos 4. Embaixo ficou o meu x menos 4, que já vem da expressão inicial. Só que, notem, quando eu escrevi isso aqui, eu já usei esse termo e esse termo. Eu multipliquei os dois. Então esses dois já apareceram aqui. O x menos 4 já apareceu. Só que ainda tem esse raiz de x mais 2 aqui. Ele vai ter que continuar aparecendo. Então eu boto ele aqui no canto à parte. Vezes 1 sobre raiz de x mais 2. Poderia ter escrevido também só isso aqui em cima, vezes esse em parênteses, vezes esse em parênteses. Colocando dessa forma é um pouquinho mais prático depois, a coisa fica um pouquinho mais visível. Muito bem, feito isso, o que vai acontecer? Quem é a raiz de x elevado ao quadrado? É o mesmo que raiz de x ao quadrado. E aqui vocês têm que tomar cuidado. Por quê? Quem que é raiz de x ao quadrado? Não é x, é o módulo de x. Tá? Nesse caso é irrelevante, como eu vou mostrar, escrever x ou módulo de x, mas vão ter alguns problemas mais para frente onde isso vai fazer diferença. Então tem que se tomar um cuidado. Quando a raiz de uma certa expressão ao quadrado é igual ao módulo dessa expressão que está dentro da raiz elevada ao quadrado. E eu escrevo aqui o resto da expressão.
Então a raiz de x elevado ao quadrado, que é a raiz de x ao quadrado, que é o módulo de x menos 4, sobre x menos 4, vezes 1 sobre raiz quadrada de x mais 2. Muito bem. Agora como é que eu faço com o módulo? Quem é o módulo de x? Quando x é positivo ou é zero, o módulo é igual a ele mesmo. O módulo de x é igual a x. E quando x é negativo, o módulo de x é igual a menos x. Ou seja, o módulo de menos 2 é igual a 2. Por quê? Tem menos, menos 2. Menos com menos dá mais. Então eu vou ter 2. Módulo de menos 5 é 5. Módulo de menos x é x. Desculpem, né? Módulo de menos x não é... Menos x é módulo de x. Só o menos 1 que some, mas o x vai ter que, se ele for negativo, vai ter que passar por dentro do módulo. Então eu poderia, só por falta de espaço, eu escreveria essa expressão aqui de novo, só substituindo o módulo de x por x. Por quê? X está nas proximidades de 4, e 4 é um número positivo. Portanto, o módulo de x é quem? É x. Se x tendesse a um número negativo, por exemplo, quem que seria o módulo de x? Seria menos x. Por quê? Porque o meu x está ali nas proximidades de um número negativo. Ah, e se x tender a zero? Aí complica um pouco, né? Porque se o x tender a zero pelo lado negativo, isso aqui seria menos x. Se ele tender pelo lado positivo, vai ser x. Bom, não é o caso aqui. O meu x está aqui nas proximidades de um número positivo. Módulo de x é igual a x. E olha que interessante. Eu tenho x menos 4 em cima, x menos 4 embaixo. O que eu posso fazer? Cortar os dois. Quem é que sobra aqui? O limite, quando x tende a 4, de 1 sobre raiz quadrada de x mais 2. Se eu substituir x igual a 4 aqui dentro, raiz quadrada de 4 é igual a 2, 2 mais 2 é igual a 4, então eu tenho 4 no denominador e esse limite tende a 1/4. Muito bem. Então esse é o procedimento que nós adotamos para resolver um limite desse tipo, ao menos quando surge uma raiz quadrada. Passemos então ao próximo exemplo, só para repetir e reforçar esse procedimento a ser adotado. O próximo exemplo é o limite quando x tende a 1 de x ao quadrado menos 1 sobre raiz quadrada de 2x mais 7 menos 3. Notando que você sempre vai verificar, ele é do tipo 0 sobre 0. Se por acaso não for, em geral vai ser. Se não for, você não vai ter que usar esse tipo de procedimento. Isso aqui é quando? Quando esse termo de cima vai para 0 e o de baixo também, que é o caso aqui. Se vocês colocarem os valores, vai ter um 0 sobre 0. Então, como anteriormente, o que eu faço? Eu vejo que aqui no meu denominador eu tenho uma raiz menos uma coisa. Então eu multiplico em cima e embaixo por quê? Por essa raiz ao quadrado, por essa raiz mais, trocar o sinal, essa expressão aqui. Então quem que aparece?
em cima e embaixo 2x mais 7 mais 3, tá? Tanto em cima como embaixo. Muito bem. Aqui, o meu termo do tipo uma coisa mais A vezes essa coisa menos A é igual a coisa ao quadrado menos esse termo ao quadrado. Ele aparece no denominador. Ó, aqui. É a minha raiz mais 3 vezes a raiz menos 3. O que significa que eu vou ter o quê? Essa raiz ao quadrado menos 3 ao quadrado. Agora, a raiz de 2x mais 7 ao quadrado, como anteriormente. E aqui é só o meu rascunho. Ela é o quê? Mando o quadrado aqui para dentro. Raiz de 2x mais 7 ao quadrado. Lembrando sempre disso aqui, é muito importante. Raiz de alguma coisa ao quadrado é o módulo dessa coisa. Ou seja, isso aqui é igual ao módulo de 2x mais 7. Nas proximidades de x igual a 1, isso aqui é o que, né? Substituo o x aqui dentro, só para eu ver aonde, de que lado que eu estou do módulo. 2 vezes 1 mais 7 é 9. Então, essa expressão aqui dentro, ela está ali nas proximidades de 9, que é um número positivo, e, portanto, isso aqui é o quê? É o módulo de 2x mais 7 é igual a 2x mais 7. É igual a ele mesmo, porque é uma coisa que está ali do lado positivo. Então eu escrevo o que aqui? 2x mais 7. Lembrando, o meu 2x mais 7 veio de onde? Dessa raiz aqui ao quadrado. Lembrando, raiz mais 3 vezes raiz menos 3 é a raiz ao quadrado, que já veio para cá, menos 3 ao quadrado, ou seja, menos 9. Pessoal, desculpem, essa expressão tinha que vir onde? No denominador, não é no numerador. Acabei escrevendo errado aqui. Muito bem, aqui embaixo eu tive a multiplicação. Esse lado já está resolvido. Quem que sobrou aqui? X ao quadrado menos 1 vezes essa expressão, raiz quadrada de 2x mais 7 mais 3. Então eu deixo aqui em cima. Muito bem, transferi esse termo aqui para baixo e esse termo aqui para baixo também. Um multiplicando o outro. Se eu abrir essa expressão, eu vou ter o quê? 2x mais 7 menos 9 é 2x menos 2. Então eu escrevo aqui, limite quando x tende a 1, de x ao quadrado menos 1, vezes raiz de 2x mais 7 mais 3, dividido por 2x menos 2. O que acontece aqui? No exemplo anterior isso não aconteceu, mas em muitos desses casos em que há a presença de uma raiz, nós aplicamos esse procedimento de racionalização, baseado lá na formulazinha x mais a vezes x menos a igual a x ao quadrado menos a ao quadrado. Só que depois de fazer isso,
nós vamos ter um quociente de polinômios em que ambos tendem a zero. E aí o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o procedimento que nós vimos naquele tipo de limite anterior, que é a fatoração. Ou seja, a coisa é cumulativa. Nós já vimos um procedimento. Esse procedimento vai aparecer aqui de novo. Primeiro vem a racionalização, e dependendo do que aparecer aqui, vocês vão ter que aplicar a fatoração, como no caso anterior. A única diferença é que ainda fica uma raiz por aqui, só que é uma raiz que não, né, um termo com a presença de uma raiz, mas que não vai gerar problemas, porque ele não tende a zero, ou se tem, ele não tende a zero, ele está ali tendendo a um certo valor, e não vai ser relevante, ao menos para as indeterminações. O que acontece aqui, quando eu coloco x igual a 1 aqui, isso vai para zero. Quando eu coloco x igual a 1 aqui, vai para zero também. Ou seja, o que eu faço? Eu fatoro. Bom, aqui não tem o que fatorar, ele tem grau 1. O que eu posso fazer é separar o 2. Escrever isso aqui como 2, multiplicando a expressão x menos 1 em parênteses. E esse de cima? Quem que é x ao quadrado menos 1 fatorado? É x mais 1 vezes x menos 1. Então isso aqui eu posso escrever da seguinte forma. O limite, quando x tende a 1, do meu x ao quadrado menos 1, que eu escrevo como x mais 1 vezes x menos 1. Multiplicando quem? Multiplicando esse termo aqui, raiz quadrada de 2x mais 7, mais 3. E embaixo, o meu 2x menos 2, que eu escrevo como? Separo o 2 para fora. Dessa forma aqui. E aqui o que eu posso fazer? Cancelo x menos 1 em cima e embaixo. Sobrou quem? X mais 1, quando eu aplico x igual a 1, é igual a 2. Vezes esse termo aqui. Quando eu aplico x igual a 1 aqui dentro, eu vou ter raiz quadrada de 2 mais 7, que é raiz quadrada de 9, que é 3. Então 3 dessa raiz mais 3 é igual a 6. Então eu já tenho no numerador 2 vezes 6. E embaixo eu tenho meu 2. Boto aqui. Esse limite é quem? 2 vezes 6 dividido por 2 é igual a 6. Agora o próximo exemplo, em que nós teremos a presença de uma raiz quadrada não só em uma das partes, ou seja, não só no numerador ou não só no denominador, mas vai estar nos dois, tanto no numerador como no denominador. O limite, quando x tende a 2, de raiz quadrada de x ao cubo menos x ao quadrado menos x dividido por raiz quadrada de x menos raiz quadrada de 2. Novamente, aplicando x igual a 2 aqui em cima, vai para zero, aqui embaixo vai para zero, e eu posso aplicar a minha racionalização. Como que eu faço aqui? Eu tenho raiz em cima, eu tenho raiz embaixo. Vamos começar pela raiz de cima. Por que eu vou multiplicar em cima e embaixo? Eu tenho a raiz menos uma certa coisa. Então eu vou multiplicar em cima e embaixo por essa raiz mais
essa certa coisa, que aqui no caso é x. Ou seja, eu multiplico em cima e embaixo por raiz de x ao cubo menos x ao quadrado, mais x. Daí eu já vou ter uma certa multiplicação para o meu numerador. Mas e o denominador? Eu faço a mesma coisa. Como nele também tem raiz, eu também vou multiplicar e fazer esse procedimento de multiplicação e divisão por um certo termo pro denominador. Aqui eu tenho raiz quadrada de x menos raiz quadrada de 2. Vou multiplicar então em cima e embaixo por quem? Por raiz quadrada de x mais, trocou o sinal, raiz quadrada de 2. Só aparece aqui. Muito bem. Aqui, notem esses dois termos. Como é que fica? Essa raiz ao quadrado menos x ao quadrado. E de novo, sempre tomando bastante cuidado com a questão de para onde que isso aqui vai. Aqui, isso aqui é um rascunho que você faz no canto da página, que é o que? A raiz de x ao cubo menos x ao quadrado é, o quadrado vem aqui para dentro, e raiz de alguma coisa ao quadrado é o módulo dessa coisa, ou seja, o módulo de x ao cubo menos x ao quadrado. Tá, e agora? Para onde que isso aqui vai? Aí vocês vão ter que lembrar sempre daquelas questões nas quais vocês tratam. Isso aí é visto no ensino médio, na parte de funções, principalmente com as parábolas, os polinômios de grau 2. Aonde que ele assume valores positivos, negativos, você monta lá um varal, onde você tem os pontos onde ele assume valores positivos, negativos, para a gente saber aqui nas proximidades de x igual a 2, esse troço aqui dentro, x ao cubo menos x ao quadrado, ele vai ser positivo ou negativo? O que eu posso fazer nesse caso? Posso começar fazendo o seguinte: eu boto x ao quadrado para fora. Isso aqui é o quê? É o módulo de x ao quadrado vezes x menos 1. Se vocês multiplicarem, né, vai ter x ao cubo menos x ao quadrado. Muito bem. X ao quadrado, nas proximidades de x igual a 2, ele é positivo. Vai ficar ali perto de 4. E x menos 1, nas proximidades de 2, se eu substituir aqui dentro, ele também vai ficar ali nas proximidades de 1. Ou seja, um valor positivo. Eu tenho positivo com positivo. Isso aqui é um valor que está nas proximidades, né, quando x tende a 2, de um número positivo. Então ele se mantém. Eu vou ter aqui x ao cubo menos x ao quadrado. Se, por exemplo, a expressão dentro do módulo tivesse ali nas proximidades de um valor negativo, aí eu teria que trocar o sinal disso aqui. Tá? Como eu falei, sempre tomar cuidado com essa questão do módulo. Mais pra frente nós vamos ver exemplo em que isso aqui vai fazer uma diferença crucial. Se você não prestar atenção nisso, você vai chegar no resultado errado. Muito bem. Então a minha raiz ao quadrado menos x ao quadrado. E embaixo eu vou multiplicar isso aqui, raiz de x menos raiz de 2, com esse cara. Raiz de x mais raiz de 2. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Quem é o quadrado de raiz de x?
é raiz de x ao quadrado, que é módulo de x, e o módulo de x, com x aqui nas proximidades de 2, que é um número positivo, é x. Menos, quem é a raiz de 2 ao quadrado? É raiz de 4, que é 2. Tudo bem? Então, nós abrimos esses produtos aqui, desse por esse e desse por esse. Só que não vão esquecer que sobraram umas coisas por aqui. Muito bem, aqui no numerador eu multipliquei esse termo por esse. Então, ainda sobrou essa raiz quadrada de x mais raiz quadrada de 2. Eu ponho aqui a parte. E no denominador, eu multipliquei esse termo por esse termo para formar aqui o meu x menos 2. Quem que sobrou no denominador? Esse termo aqui. Então eu boto nesse outro pedaço raiz quadrada de x ao cubo menos x ao quadrado mais x. Que vai ser o limite quando x tende a 2 de aqui x ao cubo menos x ao quadrado menos x ao quadrado é x ao cubo menos 2x ao quadrado dividido por x menos 2 vezes esse quociente aqui de dois termos com raiz, vezes raiz de x mais raiz de 2 dividido por raiz de x ao cubo menos x ao quadrado mais x. Muito bem, onde é que surge o meu problema? Onde é que eu vou ter que mexer? Aqui, que quando eu aplico nesse quociente x igual a 2, eu vou ter um 0 sobre 0. Então eu posso escrever isso aqui como? O polinômio de cima, na forma fatorada. De novo, quem que eu posso separar aqui? O x ao quadrado aparece aqui. Eu boto ele, escrevo ele na forma x ao quadrado vezes x menos 2. É a mesma coisa que esse. Embaixo, x menos 2 vezes, não pode esquecer, ele vai ter que continua por aqui. Às vezes existe um risco da gente fazer isso. Se você está fazendo o exercício muito rápido, aí você escreve essa expressão e esquece de copiar aqui de novo esse termo. Não pode esquecer. Então, esse cara vezes esse aqui. Raiz quadrada de x mais raiz quadrada de 2 dividido por raiz quadrada de x ao cubo menos x ao quadrado mais x. Que é quem? Agora, vocês veem que eu tenho x menos 2 em cima e x menos 2 embaixo. Posso cortar e vai aparecer quem no meu limite? Sobrou quem aqui? X ao quadrado. Aplica x igual a 2. Dá 4. Vezes. Esses dois já foram embora. Raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2. É quem? 2 raiz de 2. Né? E aqui embaixo, raiz quadrada de 2 ao cubo menos 2 ao quadrado, ou seja, dentro da raiz 2 ao cubo que dá 8, menos 2 ao quadrado, ou seja, 8 menos 4, que dá 4. A raiz quadrada de 4 é 2, mais
x igual a 2, boto um 2 aqui embaixo. E isso dá quanto? 4 vezes 2 vezes raiz de 2 dividido por 4, que é o meu 2 mais 2. Esse limite vai ser igual a 2 vezes raiz de 2, que está ali.